tudo bem? Eu sou a Lu do canal Japão Japão, sim ou não, e espero que você fique até o final. Então vamos para o tema de hoje. Olá papai, olá mamãe, você tem um filho na creche? Já entendeu bem as regras? Ai, que bom, né? Mas eu vou te dar umas dicas de algumas coisas que acontecem de vez em quando e que talvez não tenha ficado assim bem explicado naquele dia da entrevista, naquele dia da orientação. Talvez você tenha esquecido, talvez a professora tenha pulado alguma coisa, né? E algumas coisas assim que não são muito boas no dia a dia. Então, talvez não seja uma dica propriamente, tá? Mas é bom dar uma relembrada, tá bom? Então, muitos de vocês vão achar bobeira ou vão achar frescura da creche, mas com criança não se brinca, né? Tem que estar assim atento a tudo, porque um segundinho de vacilo pode causar danos irreparáveis, né? Criança é criança. Imagine que a sua filha linda chega com o rosto arranhado e essa cicatriz demora para sumir. Um dia, logicamente, vai sumir porque ela vai crescer, a pele vai esticar, mas dependendo da profundidade do arranhão, vai demorar um pouquinho. E nós mulheres, né, a gente sabe que isso é horrível. E daí? Você vai fazer o quê? Logicamente, a sensei vai te explicar, vai te pedir desculpa. Talvez os pais daquela criança vai te pedir desculpas. E geralmente isso é de praxe, mas não sei se todas as creches fazem isso, certo? E você vai brigar com a professora, você vai brigar com a criança, você vai brigar com os pais dela, o que você vai fazer? Agora pense o contrário, e se fosse o seu filho que tivesse arranhado outra criança, que tivesse batido em outra criança? Hein? Vamos supor que seu filho empurrou o amiguinho brincando e o menino caiu e machucou a boca, machucou o dente, quebrou o dente. Vamos supor que eles estejam brincando lá no pátio, lá na areia, e ele vai, o seu filho vai, né, o seu filho, um amor, o seu baby querido, joga um punhadinho de areia assim, joga no olho do outro menino. Vamos supor que uma criança pegue uma pedra ou um pau, sei lá, alguma coisa assim mais ou menos pesada e bate na cabeça do seu filho, né? Então, como que as senseis vão proteger cada segundo, né, daquele tanto de crianças? Você sabe que todas elas dão sangue ali para cuidar dos filhos dos outros, para cuidar de cada criança, né? E você sabe que se algo acontecer, ela pode ser presa, ela e o diretor. Então a gente tem que estar tomando muito cuidado para olhar todas as crianças, tal. Mas a gente não tem um olho, né, nas costas também. E às vezes a gente não consegue, a gente está aqui, a criança está 1 metro, 2, 3, a criança está ali longe, como que a gente vai defender, né? E cada mãe sabe o filho, a filha que tem, certo? Qual o seu nível de compreensão em relação às professoras? Pensa bem, tá? Porque lidar com vidas humanas não é fácil, não é fácil. Quanto menor, nossa, nem pensar. Então vamos lá. Você sabe que na creche do seu filho tem que usar uniforme, ele tem que ir de uniforme. Tem que deixar as roupas dele no armário, tipo roupa para troca, durante o dia caso precise, fraldas, as coisinhas dele. E você não tá esquecendo de repor as roupinhas que você pegou emprestado, que a sensei emprestou para você? Você tá devolvendo direitinho? Aquelas roupas lá que você não repôs. Você está sempre cumprimentando ao chegar e ir embora, tá? Às vezes você agradece a sensei por estar lá cuidando do seu filho. Não, é obrigação dela, não precisa agradecer, não tem nada a ver com isso, ela ganha para isso. Gente, é lamentável, né? Você cumpre os horários para levar e buscar? Você liga
antes das 9, avisando que o seu filho vai faltar, que o seu filho vai chegar um pouquinho mais tarde, que vai faltar por doença, que é Byoketsu, ou por falta particular, que é de Koketsu. Você está fazendo isso, ligando direitinho, está avisando a professora direitinho, assim, quando o seu filho está com algum machucadinho, alguma escoriação, alguma diarreia, alguma coisinha, quando ele não está muito bem, você conta direitinho para ela. Você está medindo a febre dele todos os dias? Tá avisando a sensei? Gente, são tantas coisas assim que é difícil falar, mas não só nesse vídeo. Em outros eu vou falar um pouquinho mais. E o de hoje, assim, é só, né? Você exige demais e fica reclamando das coisas pequenas que acontecem. Fica toda hora lá na sensei. Então, mães, pais, avós, responsáveis pela criança. São inúmeras coisas, muitas coisas que eu gostaria de falar nesses 17 anos que eu trabalho em creche. Como tradutora, como assistente de professora, tradutora de mães, tradutora para mães bolivianas, brasileiras e peruanas, como jardineira, como cozinheira, como secretária, como motorista. Eu era tapa-buraco, onde faltava gente, eu entrava. Só que agora, depois de muito sacrifício, eu consegui tirar meu diploma e oficialmente eu estou como professora e não mais como assistente. Mas isso não tem nada a ver. Isso não tem, né? E o que eu gostaria mesmo de falar aqui para vocês são as dificuldades que nós temos em relação às crianças, porque as mães, às vezes, não colaboram. Eu não estou falando que é você, eu não estou falando, né? Estou falando de algumas que aconteceram no decorrer desses anos, tá? E não foram só brasileiras, foram muitas. As japonesas também pisam muito na bola. E às vezes a gente pensa que é japonesa e não é. Né? Então, em qualquer serviço, ver é uma coisa, mas estar lá vendo todos os dias as dificuldades atrás dos bastidores é outra coisa, tá? A gente lida com vidas humanas, aquela vida pequena, fofa, linda, que é o seu filho, é diferente, certo? E você sempre vê a professora sorrindo quando você vai levar, quando vai buscar, vê aquela, né? Você vai trabalhar tranquila. Agora, você já imaginou, depois que você fala tchau, e ela fala iterashai, né? A barulheira que é, criança brincando, criança brigando, criança conversando o tempo inteiro, criança que não obedece, né? E você já parou para pensar? Você teria paciência? Você gostaria de trabalhar no lugar desse? Você gostaria de estar lá no lugar do sensei? Mas hoje nós vamos falar do seu pequeno, o que vocês têm que saber a priori. Bom, você que tem filho lá já conhece bastante as regras e eles são bem exigentes. Mas pais e mães de boa viagem que vão colocar os filhos pela primeira vez, tá? Preste atenção nas dicas, tá? E procura se ligar nisso, tá? Então, eu falei da unha, né? Então, deixa a unha do seu filho sempre bem cortadinha, bem aparadinha, porque quanto menor ele for, mais ele vai se arranhar sozinho. E quanto maior ele for, ele vai arranhar o amiguinho. Nossa, quase que eu falo vizinho. E não fica mordendo o seu bebê. Por mais vontade que tenha de morder o seu bebezinho, morder ele, encher ele de beijo, amassar, né? Que a gente adora morder. Não faça isso, porque o bebê vai entender isso, né? Que não dói, vai entender isso que é um ato de carinho, né? Então, às vezes, ele vai fazer isso com o outro amiguinho, tá? Que ele vai querer, em casa ele não fala, mas ele sente isso. Então, lá na creche, ele vai querer morder o amiguinho também. E como é um mecanismo... Nossa, eu tô ruim. É como um mecanismo de defesa, tá? Quando alguém toma alguma coisa dele, que criança não pede, toma, né? O brinquedo do outro, ele vai morder.
e dói, tá? Gente, corta o cabelo do seu filho. Tem gente que a gente fica, pelo amor de Deus, corta o cabelo. E a mãe simplesmente ignora, tá? Ela fala, vou cortar, mas ela nunca que corta o cabelo. Então, se é menino, deixa sempre assim, procura deixar curtinho para que não caia nos olhos, tá? Às vezes a gente precisa ficar amarrando o cabelo dele, deixar daquele tipo assim, né, chonmaguê, tá? E para não ficar caindo nos olhos, porque ele fica coçando, passando, né, a mão suja no olho e acaba prejudicando isso, tá? E se for menina e quer deixar o cabelo crescer, deixa o cabelo bem amarradinho. E se tiver franja, deixa a franja assim, para não cair nos olhos, porque incomoda e fica coçando. Tá certo que hoje em dia as pessoas estão fazendo mais xodoco, né? Passando álcool em gel, lavando, mas mesmo assim, né, gente? Criança é criança, né? Só com o dedão sujo lá e vira e mexe, aí estão com um trequinho aí no olho, tá? Tá bom? E outra coisa, gente, sabe capuz? Não pode colocar roupa com capuz, principalmente no inverno, tá? Que as pessoas vão com aqueles moletãozinhos que tem capuz. Não pode de capuz porque uma outra criança vai e vê aquele capuz e quer puxar, tá? E puxa, e quem tá usando capuz, logicamente, que vai cair para trás, tá? Então, capuz não é permitido. Eu creio que isso seja em todas as creches, porque é uma coisa, assim, perigosa. E até a gente fica com vontade de falar, puxar alguém aí que tem que usar um capuz. Meninas, gente, não pode usar saia ou vestido. Eu acho que isso também em todas as creches japonesas, tá? Pode usar aquele short grudado na saia ou a saia grudada no chão. Como é que é? É isso, você entendeu, tá? Então eu aconselho, pessoalmente, não usa por motivos óbvios. Ensine seus filhos a se vestir, a se trocar sozinho. E mesmo que ele faça de qualquer jeito, não briga, elogia, fala que ele, né, dá risada, tira e faz de novo, tá? Não briga, deixa. Se às vezes estiver do contrário, deixa do contrário. Depois você vai lá e arruma, não tem problema. Cada criança tem seu tempo, tá bom? Mas se você ficar brigando, ele ficar com medo. Tudo no começo é difícil e leva tempo, tá? Levar no banheiro, fazer sentar no vaso, desfraldar também é bem trabalhoso. Tudo é muito trabalhoso. Fechar um zíper, um botão, tá? Então tem crianças lá que antes dos 4 anos não permite essas roupas assim com zíper, com botão, porque é um processo demorado. Agora, se você ensinar bem em casa e a criança já tiver, então tudo bem, né? Então, as meninas já aprendem mais rápido. Agora, os meninos demoram, hein? Eu acho que isso é uma habilidade, assim, feminina, né? Tá? E outra coisa, né? Quando seu filho começar a aprender a andar, assim você vai falar, agora tem que trazer um sapatinho para deixar aqui, ou levar aí, né? Então, esse sapatinho, você tem que comprar um que não seja assim só porque é bonitinho, só porque tá na moda, tá? Você tem que comprar um sapatinho que é fácil de ele andar, porque ele nem anda direito. Então, tem que ser um sapatinho confortável, tá? E um calçado que ele possa aprender a calçar sozinho, tá? Geralmente, com um ano e meio, assim, as crianças já têm que aprender a calçar meia, calçar sapato sozinho. E tem criança que a mamãe faz tudo, aí chega lá na creche, ele não quer fazer nada, tá? Às vezes é porque é pura birra mesmo, quer que a sensei faça pra ele. Mas, no geral, ele faz birra, ele esperneia, ele joga o sapato fora, tá? Então, as crianças, quando começam a andar, já vão passear lá fora para dar uma voltinha, lá no meio da rua. Eu duvido, quem é que nunca viu as professoras de creche andando com as crianças ali no meio da rua, né? E a gente anda mesmo. A lei é fazer as crianças andarem bastante, brincar lá fora, né? E tomar bastante sol, tá bom?
E tudo isso é para a saúde. Criança precisa brincar, gastar energia, tá? Então, muito importante o tênis que você vai escolher. Nas creches japonesas, geralmente aos 3 anos, as crianças começam a usar o hashi, né? O palitinho. Então, treina em casa também e procure ensinar o jeito certinho, mas não precisa pegar assim muito no pé, que uma hora eles vão aprender. E é difícil mesmo, tá? Se você ajudar, a professora agradece, né? E tem também, né, aqueles de pauzinho, aqueles que é o hashi mesmo para treinamento, que você tem uns anéisinhos assim, aí você tem que colocar o dedo, né, para poder o hashi não ficar caindo. Mas tem mães que não gostam muito de usar aquilo, quer dizer, tem senseis que não gostam que usa aquilo, porque depois ele vai usar aquilo e depois vai ter que tirar e ele vai ter que reacostumar a usar os anéis. Então vai ficar difícil 2 vezes. Então depende de você. Quanto a isso, né, você que... Depende da criança, tá? Agora, geralmente nas creches, mais ou menos aos 3 anos, tem que tirar a fralda, tá? Então, nessa época, a gente precisa muito da ajuda da mamãe, tá? Porque não adianta só sensei fazer treinamento lá, né? A cada 1h30, 2 horas, levar lá no banheirinho, sentar e levar por levar. Mesmo que ele não faça, a gente leva, né? E se a gente faz isso e você também não ajuda em casa, né? Também não... né? Então, quando eles passam na salinha dos 4 aninhos, seria bom que eles não usassem mais fralda, tá? Porque até eles vão ficar com vergonha dos outros amiguinhos, tá? Que não usam mais a fralda, tá bom? Eles vão se sentir mal. E quando tá nessa idade, eles também já têm que saber se limpar sozinho, tá? Tipo, ir no banheiro para fazer o 2 e se limpar sozinho. Então, quando ele não sabe direito, né? As outras professoras que foram professoras dele no ano anterior já vão falar. Mas quando é novo, assim, na creche, a mãe tem que falar tudo isso. Olha, ele ainda não sabe se limpar sozinho, isso, aquilo. Aí a professora, toda vez que ele precisar fazer o 2, a sensei vai junto com ele e vai limpar para ele, tá bom? Então não precisa ter vergonha de nada, tá tudo normal, tá bom? Mais ou menos aos 3 anos também tira aquele babadorzinho, né, de plástico para não sujar a roupa, tá? E é nessa época que as crianças já não derrubam tanto, não sujam tanta roupa. Então, isso também é importante para você em casa, né? Ensinar ele a não derrubar tantas coisas, porque as crianças derrubam porque ficam brincando, ficam conversando, tá bom? E lógico que quando ele estiver usando o hashi, ele vai derrubar as coisas, né? Mas nem que seja assim, só uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, deixa ele ali, tá? Depois ele vai cansar, ele vai querer usar a colher, não tem problema, e você já dá a colher, tá bom? Não tem problema nenhum, né? Lembra bem, cada criança tem seu tempo, cada criança é cada criança, tá? Não adianta você ficar forçando nada, não adianta sensei ficar forçando nada, porque quanto mais pega no pé da criança e obriga a criança, piora. E lá na creche é bom porque as crianças vão, aí ele quer ir também. As crianças podem, ele acha que vão, porque tudo é um incentivo, né? E quanto mais eles crescem, eles querem imitar as outras crianças, ok? Na creche, né? O seu bebê só vai começar a introdução alimentar no dia que ele completar 6 meses. Antes disso, é só leite materno e o leite em pó, ou os 2 juntos, que já é o suficiente. Talvez com os 4 ou 5 meses, aí na sua casa você possa dar aqueles suquinhos para beber, né? Aqueles próprios, tá? E pode dar também aqueles biscoitinhos sem bey, próprio para bebê. Gente, não vai dar aqueles outros não, é próprio para bebê. Vai naquela seção lá de bebê que você vai saber qual que é, tá? Por causa da dentição também, porque ele vai estar
porque ele vai estar com coceirinha na boca e vai ver vocês comerem, ele vai querer comer, tá? Mas lembra, será que o estômago dele, o fígado dele está preparado para isso? Lembra, na vida, cada coisa tem o seu tempo, tá? Então, esse sembeizinho aí, como ele é próprio para bebê, ele vai derreter na boca. Não tem como ele engasgar, tá? Então, normal. E na introdução alimentar, gente, é tão complexo, né? Então, eu não vou falar sobre isso, não vou entrar em detalhes agora, mas uma hora eu vou acabar falando sobre isso também, porque é bastante interessante, principalmente para as mamães, assim, né, de primeira viagem. E esse tipo de coisa é um vídeo, assim, que nunca fica velho, tá bom? Introdução alimentar. É bem interessante, são coisas que não envelhecem, né? Um assunto sempre atual, tá? Mas outra hora falo sobre isso. Enfim, são tantas coisas que eu gostaria de falar, de mencionar, mas você não vai ter saco para ficar olhando para minha cara, eu já vou ficar rouca, então vamos parar aqui um pouquinho por hoje, mas eu só vou falar algumas coisinhas assim. Só mais um pouquinho, me aguenta aí. Gente, pelo amor de Deus mesmo, escreve o nome legível em cada coisinha, cada peça de roupa, meia, calçado, rache. Você precisa ver a loucura que é quando a gente pega uma coisa e não sabe o nome da criança, ou quando vem estagiário, quando vem outra sensei, quando a gente vai ajudar em outra sala. É uma confusão só, tá? O negashimasu. Ensina o seu filho a dobrar a toalhinha, aquela toalhinha lá, o oshibori, que ele usa todos os dias, tá? Porque quando ele tá com 1 aninho, 2 anos, né? Ele mesmo vai ter que guardar naquela pastinha ou bolsinha, né? Que a gente chama de pote, para colocar a toalhinha molhada e o aventalzinho, né? O babador e tal, né? Pra não passar água, tá? Então, você vai ter que ensinar ele a segurar aquele pote, colocar as coisas lá dentro e fechar, tá? Mas não tenha pressa de nada não, tá? Porque tudo tem seu tempo. Lembre-se que a coordenação motora dele ainda não está preparada para isso. É tudo muito gradativo, tá? Então, essa toalhinha, procure usar sempre a mesma, tá? Porque, sempre a mesma ou a mesma... o mesmo desenho, a mesma estampa, porque daí ele sempre vai saber que aquele é dele. De vez em quando a gente pergunta, quando tá hora dareno desu ka? E a criança já sabe, ele fala, é minha, nani nani kunde. A gente já, né, vai ensinando assim, tá? Então, isso aí é muito interessante, tá bom? Cada criança já sabe o que é dela, o que não é, né? Mas meia não sabe, tá bom? Né? Então, meia, gente, as pessoas têm muita dificuldade de colocar o nome na meia. Mas é assim, você pega a meia, coloca a meia aqui, você pega e escreve, tá? Meia suja aqui. Aí você pega e escreve um nome aqui, tá? Lu, né? Você vai escrever Lu aqui, você vai escrever Lu aqui, Aí depois você tira e vai aparecer o nome certinho, tá bom? Tá? Então, faz isso, porque meia é um negócio complicado, gente. Porque meia sempre, todo dia, as crianças vão assim, com a meia diferente, tá? Então, gente, esse lance da meia, tá? Fica esperto, porque, nossa, meia é uma confusão e isso vai ajudar muito a gente, tá bom? Gente, e ao completar 1 aninho, o seu bebê vai tomar água da torneira, não é água mineral não. Antes de completar 1 aninho, ele tomava água fervida. E a partir de 1 aninho, ele vai começar a beber água no copinho, tá? E isso serve para o leite também. Tudo que ele vai beber, ele vai aprender a beber no copinho, porque cada vez tem seu tempo, né? Para aprender, então não se preocupa muito, porque ele já sabe beber no canudinho, sabe? Sabe, né? Então ele vai ter que aprender a segurar o copinho e beber, tá bom?
E eu não tô falando isso para condenar aquelas mamães que dão mamadeira até 2, 3, 4, 5 anos de idade. Você pode dar o que você quiser aí na sua casa. Só que ensine também a beber no copinho, porque quando o seu filho passa a conviver em grupo, em coletividade, é diferente, tá bom? Então, é para o bem dele e não para o seu. Desculpe a grosseria. Tá? É sempre pensando nele, né? Claro que em casa você é simples, é fácil, toma na mamadeira, tá? E claro, não esquenta muito a cabeça não, tá? É assim mesmo, tá bom? Né? E nossa, gente, onde eu tô? E gente, quando completa um aninho, o sabor da comida, eu tô falando comida japonesa, que é uma comida bem light, né? Já é a mesma do adulto. A única diferença é que na comida japonesa, né? Eles vão cortar um pouquinho só, tipo o tamanho do frango, o tamanho da carne, algumas, né? Só o tamanho do alimento, mas o sabor é o mesmo, tá? O sabor do misoshiro, aquela sopinha de miso, é o mesmo, tá? E se for lamen, se for macarrão, eles vão cortar um pouquinho. Se for harusame, vão cortar um pouquinho, tá? Então, agora é diferente de comida brasileira, né? Tipo brasileira que é mais oleosa, mais salgada, tá? Não tem muita verdura, né? E eles comem muita verdura, então ensina a dar bastante verdura para os seus filhos, que as crianças chegam lá, as crianças maiorzinhas, né? Chegam lá, eles só querem comer carne. Tá? E tem dias, assim, na época do Narashi Hoiko, né, o período de adaptação, quando começam a comer, tem criança que não quer colocar nada na boca, porque lógico, né, tá começando lá, não conhece ninguém, só fica naquela choradeira. Então a gente pede para mãe, apesar de ter terminado, né, o Narashi Hoiko tá terminando, para vir buscar um pouco mais cedo, porque sem condições de deixar a criança, né, até tipo 3, 4, 5 horas sem comer. Então a gente pede o kyoryoku, né, a colaboração dos pais para ir buscar mais cedo, porque tem criança que demora muito para se adaptar, coisa de 1 mês, 2, tá? Mas uma hora acostuma. Então, gente, eu sinto muito, mas por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você dê like, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que você fique para assistir a outros vídeos. E se você não gostou, me desculpa. Se eu te magoei de alguma forma, também me desculpe. Esse não é o intuito, tá? E se eu te ajudei em alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Vou porque, gente, não é fácil trabalhar em creche, tá? E o que a gente quer é que você deixe seu filho lá sossegadinho enquanto você vai trabalhar, tá bom? Porque a gente sabe, porque você é uma guerreira, você precisa trabalhar e nós também, tá bom? Então vamos fazer tudo direitinho, né? A gente fala com vocês, vocês falam com a gente e tá tudo bem. Graças a Deus, lá onde eu trabalho, não tenho problema com as mamães brasileiras e peruanas e agora não tem boliviana, né? Mas já teve, tá? E, nossa, é muito legal quando elas estão lá e eu fico um pouco mais ocupada, né? Então, gente, muito obrigada por tudo. Espero que vocês assistam os outros vídeos, tá? E se der, inscreva-se nesse canal, tá bom? E outra hora eu vou falar mais sobre criança, sobre cada idade, sobre números de professores, tá? Vou sempre falar um pouquinho porque cansa, né? Ninguém vai querer ficar ouvindo pra minha voz e olhando essa minha cara de... Tá bom? Então um beijo pra você, bom dia, boa semana, tá bom? E beijo bem grande pro seu bebê, tá? Tchau, tchau.